Lindo dia, mais um dia que o Senhor nos concede. Eu quero dar boas-vindas a você ao nosso plano de leitura da Bíblia anual. Estamos nesse propósito lendo toda a Bíblia durante esse ano, ok? Já pega a sua Bíblia, junta aí o filho, familiar, ok? Ou você que está em trânsito, vamos juntos, o seu coração aberto, sua mente aí também, para recebermos da palavra do Senhor, ok? Os capítulos de hoje, nós estamos no livro de Josué, capítulos 8 e 9 e Atos, capítulo 13, ok? Vamos começar? Você que é novo aqui, eu quero te lembrar de você se inscrever no nosso canal. Seja inscrito, clique no botão inscreva-se, aperta o sino de todas, ok? Você sempre será notificado quando nós liberarmos aqui os capítulos do dia ou entrarmos ao vivo, tá bom? Vamos lá, Josué 8, verso 1, nós lemos a palavra de Deus que diz o seguinte: O Senhor disse a Josué: Não tenha medo nem desanime. Pegue todos os seus homens de guerra e avance contra Ai, pois eu lhe entreguei o rei de Ai, seu povo e sua terra. Você os destruirá como destruiu Jericó e seu rei. Desta vez, porém, poderão ficar com os despojos e os animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todos os seus homens de guerra partiram para atacar Ai. Josué escolheu 30.000 de seus melhores guerreiros e de noite os enviou com as seguintes ordens: Armem uma emboscada atrás da cidade, perto dela, e preparem-se para entrar em ação. Quando o nosso exército principal atacar, os homens de Ai sairão para a luta, como fizeram antes, e nós fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão: os israelitas estão fugindo de nós, como fizeram antes. Então, enquanto corremos deles, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, pois o Senhor seu Deus a entregará em suas mãos. Ponham fogo na cidade, conforme o Senhor ordenou. Essas são as minhas ordens. Josué os enviou e eles foram ao lugar da emboscada, entre Betel e o lado oeste de Ai. Josué, porém, passou a noite com o povo no acampamento. No dia seguinte, logo cedo, Josué passou em revista a tropa e partiu para Ai acompanhado dos líderes de Israel. Todos os homens de guerra que estavam com Josué se aproximaram da cidade e acamparam do lado norte de Ai, onde um vale os separava da cidade. Naquela noite, Josué enviou cerca de 5.000 homens para esperarem escondidos entre Betel e Ai, do lado oeste da cidade. O exército principal se posicionou ao norte da cidade e o grupo da emboscada a oeste. Josué, por sua vez, passou a noite no meio do vale. Quando o rei de Ai viu os israelitas do outro lado do vale, ele e seu exército se apressaram e saíram bem cedo para os atacarem no local de onde se avista o vale do Jordão. Não sabiam, porém, que havia uma emboscada atrás da cidade. Josué e o exército de Israel fugiram em direção ao deserto, como se estivessem derrotados. Todos os homens da cidade foram chamados para persegui-los, e com isso acabaram atraídos para longe da cidade. Não restou um só homem em Ai e em Betel que não perseguisse Israel, e as cidades ficaram totalmente desprotegidas. Então o Senhor disse a Josué: Aponte para Ai a lança que você tem na mão, pois eu lhe entregarei a cidade. Josué fez conforme ordenado, e assim que deu esse sinal, todos os homens da emboscada saíram correndo de sua posição e invadiram a cidade. Em pouco tempo, eles a capturaram e a incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás, a fumaça da cidade subiu ao céu e eles não tinham para onde ir, pois os israelitas que fugiam em direção ao deserto se voltaram contra seus perseguidores. Ao perceberem que a emboscada havia sido bem sucedida e fumaça subia da cidade, Josué e todo o exército de Israel deram meia volta e atacaram os homens de Ai.
Enquanto isso, os israelitas que estavam dentro da cidade saíram e atacaram o inimigo pela retaguarda. Os homens de Ai ficaram presos no meio, com guerreiros israelitas de ambos os lados. Israel os atacou e nenhum deles sobreviveu nem escapou. Somente o rei de Ai foi capturado vivo e levado a Josué. Quando o exército israelita terminou de perseguir e matar todos os homens de Ai nos campos abertos, voltou e acabou com quem tinha ficado dentro da cidade. Toda a população de Ai, no total de 12.000 homens e mulheres, foi exterminada naquele dia, pois Josué manteve sua lança estendida até que todos os moradores de Ai tivessem sido completamente destruídos. Somente os animais e os tesouros da cidade não foram destruídos, pois Israel os tomou como despojo conforme o Senhor havia ordenado a Josué. Então Josué pôs fogo na cidade de Ai, e ela se tornou para sempre uma pilha de ruínas, um lugar desolado até hoje. Josué enforcou o rei de Ai numa árvore, e ali o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, os israelitas retiraram o corpo da árvore, e por ordem de Josué, o lançaram em frente à porta da cidade. Sobre ele levantaram uma pilha de pedras que permanece até hoje. Então Josué construiu no monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel. Seguiu as ordens que Moisés, servo do Senhor, havia escrito no livro da lei. Façam um altar de pedras inteiras, em sua forma natural, que não tenham sido trabalhadas com ferramentas de ferro. Sobre o altar apresentaram ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. E enquanto os israelitas observavam, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés lhes tinha escrito. Todo Israel, tanto os estrangeiros como os israelitas de nascimento, junto com os líderes, oficiais e juízes, se dividiu em 2 grupos. Um grupo ficou em frente ao monte Gerizim e o outro em frente ao monte Ebal. Entre os 2 grupos, que estavam voltados um para o outro, ficaram os sacerdotes levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor. Tudo foi feito de acordo com as ordens transmitidas de antemão por Moisés, servo do Senhor, para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as bênçãos e maldições que Moisés havia escrito no livro da lei. Cada palavra de cada ordem de Moisés foi lida para toda a comunidade de Israel, incluindo as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam entre eles. E aqui nós finalizamos o capítulo 8 de Josué. Vamos ao capítulo 9? Capítulo 9, verso 1, nós lemos: Todos os reis a oeste do rio Jordão souberam do que havia acontecido. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus que viviam nas montanhas, nas colinas do oeste, ao longo do litoral do mar Mediterrâneo, até as montanhas do Líbano ao norte. Esses reis juntaram suas tropas para lutar como um só exército contra Josué e os israelitas. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam do que Josué tinha feito com Jericó e Ai, usaram de astúcia para se salvar. Enviaram mensageiros a Josué e carregaram seus jumentos com sacos gastos e vasilhas de couro velhas e rachadas. Os mensageiros calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas esfarrapadas, e também levavam pães secos e esfarelados. Quando chegaram ao acampamento em Gilgal, disseram a Josué e aos líderes de Israel: Viemos de uma terra distante para pedir que vocês façam um tratado de paz conosco. Os israelitas disseram a esses heveus: Como podemos ter certeza de que não vivem aqui por perto? Pois se for o caso, não podemos fazer tratado algum com vocês. Eles responderam: Somos seus servos. Mas quem são vocês? Insistiu Josué. De onde vieram? Eles disseram: Seus servos vieram de uma terra muito distante. Quando ouviu falar do poder do Senhor, seu Deus, e de tudo que ele fez no Egito. Também soubemos do que ele fez aos 2 reis amorreus a leste do Jordão,
Seom, rei de Esbom, e Osg, rei de Bazã, que vivia em Astarote. Por isso nossos líderes e todo o nosso povo nos instruíram. Levem provisões para uma viagem longa. Vão encontrar-se com os israelitas e digam-lhes: somos seus servos. Por favor, façam um tratado conosco. Estes pães haviam acabado de sair do forno quando partirmos. Agora, como podem ver, estão secos e esfarelados. Estas vasilhas de couro estão novas quando as enchemos. Estavam novas quando as enchemos, mas agora estão rachadas. E nossas roupas e sandálias estão gastas da viagem extremamente longa. Os israelitas examinaram as provisões deles, mas não consultaram o Senhor a respeito. Josué fez um tratado de paz com aqueles homens e garantiu que pouparia a vida deles. E os líderes da comunidade confirmaram o acordo com o juramento. 3 dias depois de fazerem esse tratado, os israelitas descobriram que, na verdade, os gibeonitas viviam ali perto. Partiram de imediato naquela direção e em 3 dias chegaram às cidades dos gibeonitas, chamadas Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriate Jearim. Contudo, não atacaram as cidades, pois os líderes da comunidade haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade se queixou contra seus líderes por causa do tratado. Mas eles responderam: uma vez que fizemos um juramento na presença do Senhor, o Deus de Israel, não podemos tocar neles. Temos de deixá-los viver, pois se quebrássemos o juramento, a ira divina cairia sobre nós. Que eles vivam. Assim os israelitas os colocaram para cortar lenha e carregar água para toda a comunidade, de acordo com a decisão dos líderes. Josué reuniu os gibeonitas e lhes disse: por que vocês mentiram para nós? Porque disseram que viviam numa terra distante da nossa, quando na verdade vivem aqui perto. Sejam amaldiçoados. De agora em diante, vocês serão sempre servos, encarregados de cortar lenha e carregar água para a casa do meu Deus. Eles responderam: agimos desse modo porque foi anunciado a nós, seus servos, que o Senhor, seu Deus, havia ordenado a seu servo Moisés que desse a vocês toda esta terra e que destruísse todos os seus habitantes. Tememos muito por nossa vida por causa de vocês. Agora estamos em suas mãos. Façam conosco o que lhes parecer correto. Assim Josué livrou os gibeonitas e não permitiu que os israelitas os matassem. Naquele dia, porém, encarregou-os de cortar lenha e carregar água para toda a comunidade de Israel e para o altar do Senhor no lugar que o Senhor escolhesse construí-lo. Isso é o que fazem até hoje. E aqui nós finalizamos os capítulos do Antigo Testamento. Vamos ao Novo Testamento, vamos a Atos, capítulo 13, a partir do verso 1. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria, estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Enviados pelo Espírito Santo, eles desceram ao porto de Seleucia, de onde navegaram para a ilha de Chipre. Ali na cidade de Salamina, foram às sinagogas judaicas e pregaram a palavra de Deus. João Marcos os acompanhava como assistente. Viajamos por toda a ilha, até que por fim chegaram a Pafos, onde encontraram um feiticeiro judeu, um falso profeta chamado Bar-Jesus. Ele acompanhava o governador Sérgio Paulo, um homem inteligente, que convidou Barnabé e Saulo para visitá-lo, pois desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o feiticeiro, esse é o significado de seu nome, opôs-se a eles na tentativa de impedir que o governo viesse a crer. Cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo, encarou Elimas nos olhos e disse:
filho do diabo, cheio de toda espécie de engano e maldade, inimigo de tudo que é certo. Quando deixará de distorcer os caminhos retos do Senhor? Preste atenção, pois o Senhor colocou a mão sobre você para castigá-lo, e você ficará cego, sem conseguir ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, neblina e escuridão cobriram-lhe os olhos, e ele começou a tatear, suplicando que alguém o tomasse pela mão e o guiasse. Quando o governador viu o que havia acontecido, creu, muito admirado, com o ensino a respeito do Senhor. Paulo e seus companheiros saíram de Pafos no navio e foram a Panfilha, onde aportaram em Perge. Ali João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Paulo e Barnabé prosseguiram para o interior, até Antioquia da Psídia. No sábado foram à sinagoga. Depois da leitura dos livros da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram um recado. Irmão, se vocês têm uma palavra de encorajamento para o povo, podem falar. Então Paulo ficou em pé, levantou a mão para pedir silêncio e começou a falar. Homens de Israel e gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Deus dessa nação de Israel escolheu nossos antepassados e fez que se multiplicassem e se fortalecessem durante o tempo em que ficaram no Egito. Então, com braço poderoso, ele os tirou da escravidão. Ele suportou seu comportamento. Durante os 40 anos em que andaram sem rumo pelo deserto, destruiu 7 nações em Canaã e deu seu território a Israel como herança. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois Deus lhes deu juízes para governá-los até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei e ele lhes deu Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, e ele reinou por 40 anos. Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração. Fará tudo o que for da minha vontade. E Jesus, um dos descendentes de Davi, é o Salvador que Deus concedeu a Israel, conforme sua promessa. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou que todo o povo de Israel precisava se arrepender e ser batizado. Quando João estava concluindo seu trabalho, perguntou: Vocês pensam que eu sou o Cristo? Não sou, mas ele vem em breve, e não sou digno sequer de desamarrar as correias de suas sandálias. Irmãos, vocês que são filhos de Abraão e também vocês gentios, tementes a Deus, esta mensagem de salvação foi enviada a nós. O povo de Jerusalém e seus líderes não reconheceram que Jesus era aquele a respeito de que os profetas haviam falado. Em vez disso, eles os condenaram e, ao fazê-lo, cumpriram a palavra dos profetas, que são lidas todos os sábados. Não encontraram motivo legal para executá-lo, mas, ainda assim, pediram a Pilatos que o matasse. Depois de cumprirem tudo que a profecia diziam a respeito dele, eles o tiraram da cruz e o colocaram num túmulo, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias ele apareceu àqueles homens, aqueles que o tinham acompanhado da Galileia para Jerusalém. Agora eles são suas testemunhas diante do povo. Estamos aqui para trazer a vocês esta boa nova. A promessa foi feita a nossos antepassados, e agora Deus a cumpriu para nós, os descendentes deles, ao ressuscitar Jesus. É isto que o segundo salmo diz a respeito dele. Você é meu filho, hoje eu gerei. Pois Deus havia prometido ressuscitá-lo dos mortos, para que jamais apodrecesse no túmulo. Ele disse: Eu lhes darei as bênçãos sagradas que prometi a Davi. Em outro salmo, ele explicou de modo mais direto: Não permitirás que o teu santo apodreça num túmulo. Não se trata de uma referência a Davi, porque depois que Davi fez a vontade de Deus em sua geração, morreu e foi sepultado com seus antepassados e seu corpo apodreceu.
É uma referência a outra pessoa, a alguém a quem Deus ressuscitou e cujo corpo não apodreceu. Ouçam, irmãos, estamos aqui para proclamar que por meio de Jesus há perdão para os pecados. Todo que nele crê é declarado justo diante de Deus, algo que a lei de Moisés jamais pode fazer. Por isso, tomem cuidado para que não se apliquem a vocês as palavras dos profetas. Olhem, zombadores, fiquem admirados e morram, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam mesmo que lhes contassem. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo pediu que voltassem a falar dessas coisas na semana seguinte. Muitos judeus e gentios, devotos, convertidos ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé, que insistiam com eles para que continuassem a confiar na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade compareceu para ouvir a palavra do Senhor. Quando alguns dos judeus viram as multidões, ficaram com inveja, de modo que difamaram Paulo e contestavam tudo o que ele dizia. Então Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente, dizendo: era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus. Mas, uma vez que vocês a rejeitaram e não se consideraram dignos da vida eterna, agora vamos oferecê-la aos gentios. Pois foi isso que o Senhor nos ordenou quando disse: fiz de você uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. Quando ouvirem isso, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem. E todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Assim a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Então os judeus, instigando as mulheres religiosas influentes e as autoridades da cidade, provocaram uma multidão contra Paulo e Barnabé e os expulsaram dali. Eles, porém, sacudiram o pó dos pés em sinal de reprovação e foram à cidade de Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E aqui nós finalizamos Atos, os capítulos do Novo Testamento, Atos 13, e os capítulos do dia do plano de leitura anual da Bíblia, ok? Eu quero te pedir que você deixe o seu like aí, você pode abençoar muitas vidas, deixando o like, compartilhando nos seus grupos, né? Levando a palavra de Deus para mais pessoas aí compartilhando. Tá bom? Se você é novo também, se inscreve no canal, aperta o sino de todas e você vai ser sempre notificado e avisado. Certo? Vamos orar, finalizando? Quero orar por você e abençoar sua vida. Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de amanhecermos, de respirarmos, de estarmos na tua presença, de termos a esperança em ti. Sabemos que tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro. Senhor, eu te louvo, meu Pai, por vivermos, por podermos te servir, Senhor, por vivermos em família. Pedimos, Senhor, pelas famílias, por cada família. Senhor, cada família aqui representada. Repouse sobre cada lar a tua paz, o Espírito da paz. O mesmo, Senhor, Espírito, Senhor, que estava em Jesus, Senhor. Que o Senhor venha, Deus, derramar paz sobre esse lar. Que o teu Espírito, Senhor, venha, Deus, cessar toda a tempestade, toda a contenda, Senhor, e trazer, Deus, um dia poderoso. Que o teu Espírito nos conduza nesse dia. Nós oramos e abençoamos cada pessoa que está enferma. Declaramos saúde em nome de Jesus. Você que tem orado por portas abertas, que o Senhor abra a porta certa. Que você, desenvolva tudo que Deus tem para a sua vida. Nós oramos por cada momento desse dia, consagrando nossas vidas, Senhor, e tudo que faremos, Deus, e te agradecemos mais uma vez por tudo. Oramos em nome do Senhor Jesus, e você que está aí do outro lado, se você crê comigo, repete aí amém e amém, e glória a Deus e aleluia. Deus seja louvado. Fica na paz do Senhor Jesus, um beijo grande no seu coração. Tchau, tchau.